Meus caros, muito boa noite. Retomando as nossas atividades, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo para que eu comece a aula sobre Direito Civil e sua evolução histórica, aula de número 3 do nosso curso. Conseguem me ouvir, por gentileza? Sim, professor. Sim. Muito bem, então vou começar a compartilhar a tela com vocês. Por gentileza, tenha um pouquinho de paciência e peço desculpas, inclusive, pelo atraso. Muito bem. Na noite de hoje, eu gostaria de falar com vocês falar a vocês a propósito da aula de número 3, Direito Civil, Evolução Interna Experimentada pelo Direito Civil Brasileiro. É uma aula bastante peculiar, porque ela acaba se distanciando sobremaneira das outras aulas do nosso curso, na medida em que ela tem um conteúdo específico, que me agrada muitíssimo, mas que não acaba agradando necessariamente a todos os alunos. Por isso, é uma aula na qual me sinto bastante, vamos dizer assim, desconfortável, por várias razões. Eu entrei a lecionar aqui na Faculdade de São Bernardo do Campo, no ano 2010. No ano de 2015, salvo engano, foi aprovado um novo projeto pedagógico, uma vez que o projeto pedagógico da instituição permanecia o mesmo desde 1964. O projeto pedagógico inicial da nossa instituição foi forjado, foi inspirado na faculdade, na grade horária da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Por essa razão, vocês têm, por exemplo, o direito romano. Eu acompanhei de longe o processo de aprovação do projeto pedagógico aprovado no ano 2015 e acabei acompanhando de longe, eis que professor novato, a questão da antiguidade precisa ser observada, eu compreendo perfeitamente isso, mas algumas espécies de alterações acabaram sendo feitas. Eu não vou entrar no mérito se foram alterações positivas ou negativas, cada qual tem o seu posicionamento a respeito dessas modificações. Houve a introdução de uma disciplina no primeiro ano, chamada Introdução ao Processo de Solução de Conflitos. O fato é que a disciplina de Direito Romano continuou a fazer parte da nossa grade, no nosso projeto pedagógico. É uma singularidade, porque nós vamos encontrar apenas tão somente essa disciplina na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Existe também em Franca, mas das faculdades aqui da capital e da região metropolitana, vocês vão encontrar Direito Romano na São Bernardo e na Faculdade de Direito da USP. Em outras instituições isso não se verifica. E a propósito dessa revisitação do projeto pedagógico institucional, surgiu a possibilidade de que talvez houvesse uma cadeira devotada à história do direito. Na Faculdade de Direito da USP existe uma cadeira de um ano, na qual se estuda a historiografia jurídica, durante um primeiro semestre, a historiografia jurídica geral, e no segundo semestre, a historiografia jurídica adstrita ao direito luso-brasileiro. Por razões que realmente não é que não me convém salientar, eu sequer conheço, acabei assistindo isso e acompanhando de maneira distante, sequer se cogitou de introduzir uma cadeira de História do Direito, sequer se cogitou seriamente de instituir uma cadeira de História do Direito na nossa instituição. Eu lamento muito isso, porque se não fosse pelo respeito dispensado aos caríssimos, estimadíssimos professores de Direito Romano, professor Elcio Madeira, professora Eliane Maria Agati Madeira, professor Helmut Steinbacher, todos têm feito um brilhante trabalho na nossa instituição, mas se não fosse pelo respeito dispensado dispensado e merecidíssimo, dispensado a esses colegas, talvez a própria cadeira de Direito Romano corresse risco aqui na nossa instituição. O que é lamentável, uma vez que as missões da universidade não se circunscrevem ao ensino profissionalizante. A faculdade, a universidade, em um sentido mais amplo, além da formação técnica e da preparação para o mercado, ela tem a preocupação, a finalidade de desenvolver a pesquisa científica e também a transmissão do saber. Se não se cultivar direito romano numa faculdade pública como a nossa,
Eu não acredito que numa faculdade privada esse tipo de atenção fosse dispensada à disciplina. Da mesma forma, a historiografia do direito. Eu não fico imaginando aqui, não tenho nada contra, nada a favor, mas eu não fico imaginando as grandes instituições privadas pensando, vamos criar uma cadeira de história do direito, porque aí teremos um curso de direito mais robusto, os nossos alunos farão fila pelo curso que nós oferecemos. Não vejo esse tipo de preocupação. Por isso que, para mim, seria tão importante que uma disciplina como essa fosse oferecida em nossa instituição. Lamentavelmente, não foi essa a opção adotada pela comissão encarregada, competentíssima comissão encarregada dessa responsabilidade, de modo que, não havendo grande interesse por parte dos colegas, não havendo grande interesse por parte dos próprios alunos nessa parte de evolução histórica do direito civil brasileiro, não havendo uma única questão nos inúmeros exames de ordem dos advogados do Brasil relacionada de maneira mais profunda à história do direito, seja história do direito geral, seja história do direito luso-brasileiro, nem mesmo em concurso da magistratura. Em concursos para magistratura, para Ministério Público, esses concursos públicos mais sérios, devotados à carreira jurídica, mais rigorosos, não que os outros não sejam sérios, mas talvez não sejam tão rigorosos assim. Mas esses concursos mais rigorosos, quando uma questão de história de direito normalmente trazida a lume, não digo que seja para derrubar o candidato, mas trata-se de uma oportunidade bastante inusitada. Então, não havendo essa espécie de acolhida, o único sujeito que gosta da aula de número 3 acaba sendo eu. Então, o que nós fazemos? A gente circunscreve essa aula de número 3 a um encontro tão somente. Então, vou falar com vocês a esse propósito na aula de hoje. E amanhã mesmo vamos ter um novo encontro, ao que tudo indica, e vamos nos debruçar sobre a aula de número 4, sobre lei de introdução às normas de direito brasileiro. Com um detalhe, esta aula de número 3... que vai ficar disponível a vocês na base, no Google Classroom, essa aula não vai ser exigida em prova. Então, ela não corresponde à matéria de alguma arguição para efeitos da nossa primeira avaliação. Isso é importante que fique claro. Bom, quando nós falamos a respeito do direito civil brasileiro e da sua evolução histórica, a primeira missão que surge ao expositor é definir do que é que nós estamos a falar. Eu apresentei a vocês um conceito de direito, no que diz respeito àquilo que ele venha a ser entendido, o que é que se pode compreender como direito na aula de número 2. Na aula de número 1 nós falávamos a respeito do para que o direito serve, e aplicando aquilo que nós estudamos nas aulas de número 1 e 2, direito como mecanismo de adaptação social, assim como outras ferramentas existem, como a religião, como a ética, como a moral, como a história, como a economia, como a arte, como a ciência. O direito também contribui no processo de adaptação social, só com uma singularidade. É o único dos processos de adaptação social que se impõe aos seus destinatários, mesmo que contra a sua vontade. Nós vimos isso. Posso me afastar da religião, posso me afastar da etiqueta, posso dizer, não estou absolutamente nem aí para aquilo que a moda me dita, mas das normas jurídicas eu não consigo me desvencilhar. Ponto 1. Falamos também, numa outra oportunidade, das principais características gerais ostentadas pelas normas jurídicas contemporâneas, vale dizer a sua generalidade e também o seu caráter coercitivo, a eficácia reforçada, dispensada normalmente pelo Estado. Então, no processo de transição do Estado de natureza para o Estado de direito, para o Estado social, ultrapassa-se uma espécie de fronteira. Esse limite acaba sendo representado pela noção de contrato social, e como um pedágio exigido pelo Leviatã, pelo monstro que vai garantir a segurança do sujeito no Estado de Direito, acaba se cobrando a vedação à autotutela. Isso quer dizer que o consociado já não pode fazer valer as próprias razões quando se sentir agredido, quando se sentir ofendido. Via de regra, ele precisa correr para baixo da saia do Estado. A autotutela no Estado de Direito só é admitida em hipóteses absolutamente excepcionais. E essa noção se aplica aos mais diversos ramos do saber jurídico. Só que existe uma grande diferença relacionada ao direito civil. O direito civil é o mais democrático de todos os ramos do direito. Por quê? Porque os senhores terão a possibilidade de passar uma existência inteira sem que provoque a incidência de uma norma penal incriminadora.
Basta que se comportem de acordo com aquilo que o legislador pretende, não tirem a vida de alguém, não subtraiam alguma coisa de quem quer que seja, não provoquem dano dolosamente a quem quer que seja, estarão efetivamente, depois de uma longa existência, completamente incólumes diante das possibilidades de incidência das normas penais incriminadoras. O mesmo não se verifica com relação ao direito civil. O direito civil é democrático, o direito civil é cotidiano, as normas jurídicas civis acabam sendo provocadas em suas respectivas incidências diuturnamente. Várias vezes, ao longo da semana, do dia, os senhores provocam a incidência das normas jurídicas e muitas vezes sequer se dão conta. Porque, no exemplo que eu havia dado nas semanas anteriores, a gente só se dá conta de que tem ossos nas costas quando eles começam a doer, muitas vezes. As normas jurídicas só acabam chamando a atenção da sociedade para a sua existência quando elas não estão funcionando bem, ou quando os descumprimentos acabam se verificando e as necessidades de aplicações coercitivas acabam se mostrando imperativas. E o direito civil acaba se mostrando um direito democrático na medida em que, na definição de alguns autores, se dirige a todos nós desde o momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte. E eu aqui, na qualidade de professor de Direito Civil 1, faria um simples reparo. Eu diria que o direito civil muitas vezes se estende a momentos anteriores ao próprio nascimento, vocês verão isso comigo na aula de número 5, aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu, o feto, tem determinados direitos tutelados pelo aspecto civilístico, eu não estou falando de aborto. E haverá, inclusive, a possibilidade de tutela dos interesses de alguém que já faleceu. E vocês vão estudar isso comigo na aula de número 6, a propósito dos direitos de personalidade, especificamente os direitos de personalidade post-mortem. Falecido Estevão, alguém fala alguma coisa a respeito da sua honorabilidade, da sua seriedade? É possível que os meus familiares acabem tutelando, os meus sucessores acabem tutelando a minha memória contra aqueles que a acabam maculando. Então, tecnicamente, nós poderíamos ser ainda mais abrangentes e dizer que o direito civil ultrapassa esses limites tradicionalmente apresentados do nascimento e da morte. Alcança certas situações anteriores ao nascimento e alcança situações posteriores à própria morte, ao próprio perecimento do titular. Aqui, exatamente porque se trata de um direito bastante abrangente, se faz necessária uma diferenciação. E essa diferenciação é de suma importância, porque ela justifica, inclusive, a abordagem que eu acabo conferindo às minhas investigações em direito civil. De um lado, nós vamos ter o chamado direito civil patrimonial e de outro, o direito civil pessoal ou extrapatrimonial. O direito civil patrimonial, que abrange a parte contratual, parte obrigacional em geral, o direito de propriedade, direitos reais sobre coisas alheias, direitos de garantia, o direito das sucessões e parte do direito de família, o direito patrimonial de família, toda essa parte do direito civil é passível de conversão em pecúnia. Eu contratei um pintor de paredes para que viesse hoje à minha casa para pintar as paredes aqui da sala de estar. Ele não compareceu. E precisaria comparecer hoje, porque amanhã outras providências deverão ser tomadas, por exemplo, nessa sala. Eu entrei em contato com ele, expliquei a situação, que nós precisávamos que essas paredes fossem pintadas hoje, e ele me disse, no começo da tarde, olha, Estevam, o que aconteceu foi o seguinte, um parente meu acabou ficando doente, e eu não tenho a possibilidade de atender nesse preciso momento. Eu me disponho a prestar esse serviço o quanto antes, mas nesse momento não será possível. Se você quiser, eu te restituo o dinheiro que você me pagou antecipadamente, e pago até uma multa contratual de 10%, como a gente tinha estabelecido no nosso acordo. Bom, eu compreendo perfeitamente as razões apresentadas pelo moço contratado por mim para pintar as paredes aqui de casa. Ao contrário, me sensibilizo com as razões dele e acho que elas são muito razoáveis. No entanto, eu preciso dessas paredes pintadas. Então, a restituição dos valores que eu tinha antecipado a ele são absolutamente inegociáveis. Ele precisa restituir porque eu preciso pagar alguém para pintar essas paredes. Talvez a questão da multa a gente possa deixar de lado, de acordo com a conveniência de cada qual, compreendendo também que ele não faltou por desleixo, mas é muito tranquila a conversão
dessas paredes que eu gostaria de ver pintadas por uma importância em dinheiro, que afinal eu tinha estimado quanto que valeriam as paredes pintadas no momento em que contratei o pintor. Se eram 5 mil, ele devolveu os 5 mil e talvez uma multa, uma compensação, qualquer coisa que valha. Mas eu estou plenamente satisfeito, porque durante a tarde consegui contratar um outro sujeito que, pela mesma importância, pintou as paredes. Pronto, problema resolvido, o irmão, o parente do pintor originalmente contratado está bem de saúde, está mais forte que eu, então, bola para frente, não é assim que se fala? Vamos imaginar agora, no âmbito do direito das coisas, sou eu proprietário de um automóvel e um sujeito desatento acaba batendo no meu veículo. Graças a Deus, esses veículos acabam sendo muito bem projetados e eu saio absolutamente ileso daquele acidente, sem nenhuma espécie de machucado ou lesão. No entanto, o automóvel está literalmente destruído. Nesse caso, verificou-se aquilo que se costuma chamar de perda total. Aí eu demando do sujeito pagamento de uma indenização, ele assume desde logo que estava desatento e não deveria, e acaba transferindo para minha conta bancária a importância correspondente ao valor do carro. Ele usa como estimativa tabela Y, X, Z, pouco nos interessa. É lógico que isso vai me dar trabalho, porque eu vou ter que comprar um outro carro com a força que me é conferida por esse dinheiro que ele me entregou. De um jeito ou de outro, feliz eu não fico, mas de uma forma ou de outra a situação acaba se resolvendo. Entre mortos e feridos acabaram se salvando todos. Aliás, ninguém morreu, ninguém ficou ferido. Simplesmente o carro. O carro a gente conserta. Agora imaginem que nós estejamos diante de uma situação um pouquinho diversa. Alguns pais parece que não conseguem compreender isso. No contexto do encerramento, muitas vezes abrupto, de uma relação conjugal, quando o divórcio acaba por ser necessário, quem se divorcia do marido é a esposa e não os filhos comuns. Ah, professor, isso é óbvio. Eu sei que é óbvio. Mas tem coisas que, se não são ressaltadas de maneira bastante enfática, às vezes passam despercebidas. Por exemplo, o divórcio não deve ser encarado com naturalidade. É uma intercorrência? É uma intercorrência. É possível? É possível. É um caminho viável, muitas vezes? Sem dúvida alguma. A grande questão é, se eu estou falando de alguém com quem eu me casei, não estou falando de qualquer pessoa com a qual me deparei pelo mundo afora, estou falando de alguém que fez com que eu construísse planos, com que eu decidisse construir uma família, passar a conviver. E é claro que as intercorrências existem. Quando eu entro numa sala de aula e vejo que não existe um único aluno, que ninguém está prestando atenção na aula, é lógico que feliz eu não fico, mas faz parte daquilo que pode acontecer. A gente acaba conversando, a gente acaba se entendendo e tentando preservar essa relação na medida do possível. A mesma coisa no que diz respeito ao casamento, mas há situações em que não é possível isso. Muito que bem, optou-se pelo divórcio. Só que os filhos não têm absolutamente nada a ver com isso. Aí o sujeito se adianta e diz, não, mas eu vou pagar pensão alimentícia mensalmente. Bom, nada mais que sua obrigação. O sujeito paga, eu pago a minha pensão alimentícia pontualmente. O senhor não é um sujeito que mereça qualquer busto em praça pública. O senhor simplesmente é um sujeito ordinário, como qualquer outro sujeito ordinário, como eu, ordinário no sentido técnico da expressão, sujeito qualquer, que cumpre seus deveres. É isso. Agora a questão é saber, o senhor convive com o seu filho? Ah, não convivo, porque a relação com a mãe dele é complicada. Eu não perguntei se o senhor convive com a mãe dele. O senhor convive com o seu filho? É uma relação difícil. Eu vou majorar a bendita da pensão em mais 20%, e aí eu não tenho que conviver com a criança. É engraçado como algumas pessoas parecem que querem resolver problemas de direito pessoal, de direito extrapatrimonial, com formas que são muito apropriadas para o direito patrimonial civil. Quer dizer que o sujeito paga uma determinada multa no caixa, como se estivesse um sonho de IPTU atrasado, não conviveu com a criança, mas paga a pensão alimentícia, paga uma determinada importância a mais e está tudo resolvido. Não é assim que as coisas funcionam. É claro que, do ponto de vista prático, muitas vezes, forçar uma convivência entre um pai que não deseja conviver com seu filho, isso se estende também à mãe.
Ah, mas é o mês da mulher, o que se foda o mês da mulher? Tem mãe que gera trauma para os filhos também, assim como tem pai, que é um verdadeiro transtorno na vida dos filhos. Mas, sei lá, o pai ou a mãe, às vezes convive com a criança de maneira tão tóxica que forçar essa convivência acaba gerando mais trauma do que propriamente benefício. Não. Então, nesse caso, como última hipótese, mas não como primeira, paga-se uma determinada importância em indenização. Mas diferentemente do caso do pintor, diferentemente do caso do sujeito que bate no meu carro, essa indenização não é um substituto perfeito para o respeito ao direito e também dever de convivência entre os genitores e os seus descendentes, os seus filhos. Além do direito pessoal de família, também a minha aula de número 6, sobre direito de personalidade, envolve direitos extrapatrimoniais. Direito civil extrapatrimonial. Eu tenho aqui um computador, uma caixa de plástico à minha frente. Eu conheço tanto de computadores quanto de plantação de ovos. Pareci como um inepto no meio da loja e falei, eu quero um computador. Você disse, esse é bom. Se ele tivesse apontado um sofá, eu saberia que ele estava me enganando. Agora tinham 10 computadores na frente dele. Ele falou, este é bom? Eu acreditei. E aí o computador que foi comprado acaba sendo por mim utilizado para dar as aulas, gravar as aulas, faz isso, faz aquilo. E existem determinadas informações que constam dessa caixa de plástico e que dizem respeito à minha vida pessoal, à minha intimidade, à minha vida privada. E aí? Alguém de posse de determinada espécie de equipamento eletrônico consegue hackear o computador. Outro dia mesmo eu recebi uma mensagem do pessoal do TI falando, olha, atualize o Google Chrome imediatamente, senão podem ter acesso. Tudo bem, atualizei. Mas também eu não sou a rainha da Inglaterra, não tem nenhum segredo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, ainda que alguém baixe um vídeo do Estevão, baixe uma foto, baixe o que o Estevão tem no banco, meu Deus, que vergonha. Aí, nesse caso, divulga essas informações. Uma vez divulgadas essas informações, não adianta, porque a tecnologia não chegou ao ponto ainda de possibilitar que eu apague da memória das pessoas que tiveram acesso àquele material aquilo que viram. Não tem como conseguir uma ordem judicial para apagar a memória das pessoas. Não existe essa possibilidade. Diante do mal feito que já foi praticado, a violação à minha intimidade, a violação à minha vida privada, a violação à esfera do meu segredo, o que me resta é aceitar uma indenização. Às vezes a pessoa quer indenização, tem gente que nem corre atrás de indenização, vai dar um trabalho gigantesco correr atrás dessa porcaria dessa indenização, melhor acaba sendo deixar a coisa passar e esperar que as coisas caiam no esquecimento. Pois bem, nos exemplos que eu dei a vocês da convivência familiar entre o pai, ou a mãe e a criança, e do respeito aos meus direitos de personalidade, nos dois exemplos eu aludi àquilo que nós costumamos chamar de direito civil extrapatrimonial. Vocês devem estar tendo aula com o professor Sérgio Tikawa, de Economia Política, e talvez ele já tenha explicado a vocês o que se entende por bens sucedâneos perfeitos. Imagine o seguinte, eu vou ao posto de gasolina, eu tenho aquele automóvel bicombustível, Flex. Aí eu comprei esse automóvel, já tem um tempo, não é? Um automóvel novíssimo, mas já era bicombustível. E o sujeito na concessionária falou assim, o senhor sai daqui. O pessoal aqui da concessionária é um pessoal muito generoso, só tem um cuspe de combustível. Corre no posto mais próximo e completa, pelo amor de Deus, o seu tanque. Caso contrário, você vai ter uma pane seca ao sair da concessionária. Mas tá bom. Lá que saí eu da concessionária, não conhecia aquele lugar direito. Parei no primeiro posto e falei, completa. Sujeito, completa do quê? De gasolina ou de álcool? Aí o que eu fiz? Segui minha intuição. Falei, gasolina. Mandei por gasolina. Pois bem, ele encheu de gasolina. A gasolina acabou depois de algum tempo. Só que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Ah, professor, isso atrapalha a sua vida? Não atrapalha, torna uma vida bastante curiosa. Porque eu gosto de rotina. Então, se eu coloquei gasolina na primeira oportunidade,
Desde então, eu só coloquei gasolina no meu automóvel, muito embora ele seja bicombustível. Aí volta e meia, vem o site do raio que o parta dizer, olha, faça as contas, as tabelas, regra de 3, é mais econômico. Eu falo, site do Katsu, você não conhece o meu toque. Eu quero pôr gasolina e dane-se se eu estou gastando mais ou menos. Eu quero a minha rotina. Eu preciso de rotina. E aí, professor, é aí que eu fui essa semana até o posto de gasolina, completar o meu carro. Cheguei lá pro moço, falei, completa de gasolina? Ele falou, não temos gasolina. O senhor está brincando, isso é um posto do quê? O senhor tem quindim aqui? Ele falou, não temos gasolina e, aliás, não existe gasolina em nenhum dos postos das cercanias. Mas nós temos álcool, e álcool em abundância. Nesse momento, mas eu tive que fazer algo muito difícil para mim. Se eu tivesse de permitir que todos os meus orifícios fossem pesquisados pela ciência, não teria sido tão desconfortável. Não, acho que teria sido tão desconfortável. Mas, depois da pesquisa por cada um dos meus orifícios, eu diria que uma das coisas mais desconfortáveis seria ter de pôr álcool no meu carro. Eu engoli o choro, falei, completa de álcool, ele pôs o álcool e o que aconteceu com o carro? Funcionou perfeitamente. Eu olhei lá no manualzinho do carro, aí eu vi lá, você tem que rodar não sei quantos quilômetros. Aí eu que fui no posto aqui do quarteirão, tive que ir até a casa do chapéu para rodar os tantos quilômetros para o carro não pifar. Ótimo, sem problema algum. Por quê? Embora, a despeito dos meus toques, o meu automóvel sendo flex, ele roda com os dois combustíveis. Portanto, gasolina e álcool naquele contexto são bem sucedâneos perfeitos. Como a indenização que o pintor deu para mim. A devolução de dinheiro, pagamento de um adicional, falei, não tem problema, contrato outro pintor. Como a indenização do sujeito que bateu no meu automóvel, falou, olha, tá aqui o dinheiro. Eu fui lá na loja, comprei outro automóvel, tá tudo resolvido. Agora, eu tenho outro carro. Sou o sujeito que tem 20 mil carros. Tô brincando, não devo ter nenhum. Mas aí, eu fui com o meu carro, 1970, que só é movida a gasolina, fui ao mesmo posto, falei, completa de gasolina. Ele falou, não temos gasolina. Falei, é verdade. Se ele encher o tanque do carro de álcool, mas se ele colocar 10 vezes a quantidade de álcool que cabe no tanque do meu carro, se ele criar uma piscina de álcool em torno do meu carro não vai andar 1 milímetro. Por quê? Porque no contexto do segundo automóvel, álcool e gasolina não são sucedâneos perfeitos. Não há como substituir um bem pelo outro. Conseguem compreender a situação? Por isso, não adianta pagar a indenização se você não respeita o dever de visitação dos seus filhos. Não adianta pagar a indenização para quem quer ter a sua intimidade respeitada. Sabe? Eu não estou aqui querendo julgar, mas existem artistas, atores, cantores, modelos. Tem vários sujeitos. Tem um cara que chega e você fala, olha, tô te pagando 100. Você posa pelado? O cara chega e fala, por 100 não, mas por 150 poso pelado. Faço 20 mil posições, inclusive uma diferente aí que você não conhece. O cara posa. Tem um outro, você chega e fala, olha, te pagou 800. Você posa? Ele fala, não. 1000? Não. 2000? Não. Até que um dia alguém consegue acesso às fotos do tal ator ou da tal atriz e divulga na internet. Aí vem o tribunal e diz, olha, vamos pagar uma indenização, está tudo resolvido. Mas resolvido nada! Eu não posso utilizar o português merecido porque esta aula está sendo gravada. Mas não está resolvida, excelência, porque não se trata de direito civil patrimonial. Direito civil patrimonial a gente resolve em dinheiro, a gente resolve em pecúnia. Direito civil extrapatrimonial, direito civil pessoal, não aceita indenização como sucedâneo perfeito. Só se aceita indenização em último caso, porque não existe a possibilidade de eu apagar as fotos da atriz pelada da memória coletiva. E aí eu tenho de conviver com o ministro do STF, dizendo, mas é que nós não vivemos mais na era da censura, a gente precisa evitar mordaça, primeiro se divulga e depois se paga a indenização. Eu queria ver se fosse a foto da mãe do ministro.
Coloco a mãe do ministro absolutamente como a moça do Titanic, só com colar, e dizendo pro Jack, desenhe-me usando apenas isso. Eu queria ver se o ministro ia ficar contente. Se ia falar, primeiro se divulga, porque nós não podemos conviver com mordaça, depois se indenize. Talvez, não sei, talvez eu esteja vivendo em outros tempos, o errado devo ser eu, porque foi um julgamento por unanimidade do STF, a propósito da questão do caráter absoluto que se tem emprestado no direito brasileiro à liberdade de expressão. Professor, mas eu acho que a liberdade de expressão deve prevalecer indiscriminadamente. Pois bem, ótimo. Então, nada contra. Só não equipare e diga que a indenização faz às vezes do direito violado. Não faz. Indenização faz às vezes de direito civil patrimonial violado. Direito civil pessoal ou extrapatrimonial violado não se resolve por meio de indenização. Fica uma cicatriz. Você diz, não, eu vou fazer um reparo que vai ficar perfeito, o senhor não vai perceber que o veículo foi batido. Um olho pouco atento, ou um olho de um não especialista, olha para aquilo e fala, realmente não ficou marca nenhuma da batida. Um olho clínico, de alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento a esse propósito, sabe muito bem que ali você fez um reparo, e às vezes um reparo muito bem feito, mas a situação original não acabou sendo restabelecida. Pois bem, exatamente por isso, é importante que tenhamos cuidado no momento de nos enveredarmos pelas análises do direito civil extrapatrimonial. Esse direito civil extrapatrimonial eu trabalho com os meus alunos no 5º ano a propósito dos chamados direitos de personalidade. Com vocês eu trabalharei apenas na aula de número 6, que também é uma aula curtinha, de um encontro só, e sempre comigo a abordagem acabará, no mais das vezes, redundando na aplicação e na utilização da lógica do direito civil patrimonial. Muito que bem. É importante nós compreendermos que quando eu concluía o meu curso de graduação, eu estudava com base no Código Civil Brasileiro de 1916. Puxa, professor, era o mesmo código que era estudado por um estudante da década de 20 do século passado? Exatamente. Realmente nós contemplávamos as mesmas palavrinhas utilizadas pelo legislador. Nós observávamos o mesmo copo, o copo que estava na mão do meu avô, que passou para a mão do meu pai e que chegou à minha mão. Embora o copo fosse o mesmo, o líquido contido no copo e as circunstâncias nas quais aquele copo estava situado mudaram bastante. E por isso, quando se examinava o Código Civil no começo da década de 20 do século passado, o conhecimento do Código Civil talvez fosse suficiente. Passados 86 anos, até que entrou em vigor o Código Civil de 2002, em 2003, a realidade que batia à minha porta, enquanto estudante do começo do século XXI, era diferente. Não apenas havia, sim, um contexto e circunstâncias que davam ensejo a uma reapreciação, uma apreciação diferente do Código Civil de 1916, mas também, ao longo de todo o século XX, acabaram pululando várias leis dotadas de uma espécie de teleologia própria, de princípios próprios. Por exemplo, a parte contratual no âmbito do Código Civil é levada de uma forma, não diria que como se o magistrado estivesse de olhos fechados, mas o magistrado acaba se portando como aquele árbitro de boxe, que vê os dois pugilistas se esbofeteando e encara aquele esbofeteamento como algo natural, que faz parte da disputa. É claro que ele vai ficar observando, no momento em que um der um golpe baixo no outro, ele vai parar a luta. É claro que se ele perceber que a luta que é feita para um sujeito cair desmaiado, não pode redundar na morte de alguém. Aí ele também fala, não pode, aí é um abuso. Mas enquanto os sujeitos estão lá se esbofeteando, é para isso que eles subiram. O bendito do juiz deixa correr. Todos eram grandinhos, foram bem formados. O senhor sabe que o outro sujeito lá com as luvas, ele não pôs as luvas para te acariciar. Ele quer te trucidar. O senhor ainda assim quer subir? Quero subir. Então, seja feliz. Muito que bem. Agora, se, por algum acaso, eu coloco dentro do mesmo ringue
o Mike Tyson de um lado e o meu filho, o Andrezinho, de 10 anos do outro, bom, primeiro que eu deveria entrar em luta com o Mike Tyson, não o meu filho Andrezinho, mas pai covarde, eu coloco o Andrezinho. O mínimo que se exige é que seja dada uma espécie de tratamento especial ao Andrezinho. Então colocam inúmeros protetores de cabeça, de corpinho, para que o Andrezinho não venha ser trucidado pelo Mike Tyson. E ele quer subir para brincar com o tio Mike no ringue de boxe. Assim como o consumidor muitas vezes quer entrar no ringue de boxe com o fornecedor. Ele não percebe que ele é uma pequena criança, um pequeno infante, indo disputar com o Mike Tyson. E aí, nessas circunstâncias, o que acontece? O legislador diz assim: magistrado, o senhor tem a plena consciência de que nessa disputa existe um sujeito mais vulnerável do que o outro. Então, por favor, mantenha os olhos bem abertos, permita a disputa, mas sem que haja qualquer espécie de risco para esse vulnerável. Então é claro que o magistrado vai permitir a luta, o árbitro vai permitir a luta, mas ele está com os olhos arregaladíssimos para que nada aconteça com aquele que é vulnerável. Da mesma forma, no âmbito do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, se demanda de todos os partícipes dessa relação uma proteção que deva ser dispensada em caráter mais contundente à parte vulnerável dessa relação, desse liame, que é o consumidor. Então, são princípios que acabam, em certos momentos, sendo inconciliáveis com os princípios do direito contratual, típico do Código Civil de 2002 ou do Código Civil de 16. Mas estamos falando do Código 16, né? São princípios diferentes. E por isso, é como se a lógica que regesse o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Registros Públicos, a Lei de Direitos Autorais, a Lei de Propriedade Industrial, a Lei do Divórcio, é como se essas espécies de leis extravagantes que adotam, extravagante não no sentido pejorativo da expressão, marginal não no sentido pejorativo da expressão, extravagante que está extra, está fora daquilo que é a nossa forma habitual de pensar. Direitos marginais, não porque sejam direitos de segunda importância, marginais porque estão margeando o direito deflente do Código Civil, mas esses direitos, esses sistemas marginais, ou extravagantes, ou periféricos, eles acabam sendo dominados por lógicas distintas, e o estudante de direito civil precisa estudar, no final do século XX, começo do século XXI, além do Código Civil, precisa estudar também essas diversas espécies de leis que estão fora do Código. Portanto, se exigia muito mais de um estudante, não apenas de mim, mas de qualquer estudante que estava concluindo o ensino de graduação no começo do século XXI, do que se exigia em matéria de direito civil de alguém que estudava a matéria no começo do século XX. Bom, e de onde vem esse Código Civil de que estamos a falar? A Lei 10.406 de 2002. Na manhã de ontem, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo contou com a ilustre participação do professor Luca Mezzetti, professor, diretor, inclusive, da Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha. E ele teve a ocasião de tecer uma belíssima conferência, onde falou a respeito das tradições jurídicas e da questão das fontes do direito. E ele falava de maneira muito hábil a respeito dos diferentes universos, das diferentes escolas, das diferentes formações e culturas jurídicas que acabam prevalecendo, com destaque a duas delas. A família romano-germano-canônica, que é a nossa, e a família do anglo-saxônica, como ele chama, a família do common law, do direito comum. É claro, eu já tive a ocasião de falar a vocês que a família do common law é pautada em princípios diferentes, uma lógica, uma sistemática, uma metodologia diferente, fundada no precedente, embora a legislação venha ganhando importância lá dia após dia, ano após ano. E a nossa família, do direito europeu continental, ou seja, daquele direito que não transpõe o Canal da Mancha, essa família ela está fundada em três grandes espécies de influências, e por isso, inclusive, talvez eu tivesse essa censura, não ao professor Mezzetti, porque ele falou aquilo que muita gente fala, mas se fala, fazemos parte da família romano-germânica, sim, mas não apenas romano-germânica, romano-germano-canônica. O elemento romano nos informa, é óbvio, em matéria civil, é inquestionável.
Mais de 70% das regras do Código Civil encontram correspondência no direito romano do século VI depois de Cristo. E ainda caracterizadas, muitas vezes, por um individualismo parecido com o individualismo romano. Porque o individualismo romano não era passível de qualquer confusão com o individualismo, por exemplo, de final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. O individualismo, por exemplo, posterior à Revolução Francesa. Era um individualismo menos extremado. Para que os senhores tenham uma ideia, em 1792, quando surge a Constituição do ano terceiro, eles começaram a contar o ano de novo, em 1789, como se fosse um ponto terminal da história. Eles definiram como sendo os 3 lemas originários da Revolução, não os 3 lemas célebres, pelos quais a Revolução acabou sendo conhecida, liberdade, igualdade, fraternidade, não, liberdade, igualdade e propriedade privada, com a prevalência dos direitos e dos interesses individuais sobre os interesses coletivos, que fique claro. Não, o direito romano era individualista num conflito habitual que se pode estabelecer entre interesse individual e interesse coletivo, sem dúvida, puxavam a sardinha para o lado do interesse individual. Eles não tinham, talvez, a mesma dimensão social que acabou sendo cultivada pelo direito germânico. E quando nós falamos em direito germânico, não é germânico na acepção de alemão. Germânico no sentido das invasões bárbaras, que se verificaram, sobretudo, no século V depois de Cristo, queda do Império Romano do Ocidente, 476, com a tomada de Roma por Odoacro. Muito bem. Aí nós vamos ver que na região da Itália, de onde vem o professor Mezzetti, nós teríamos o direito germânico ostrogodo. Na região da França atual, nós teríamos, na Gália, os gauleses. Na região da Bretanha, os ângulos e saxões, por isso que ele falava direito anglo-saxônico. E na região da Península Ibérica, que é aquela que mais nos interessa, porque formou a nossa cultura, não do professor Luca Mezzetti, mas a nossa, nós tínhamos um povo visigodo, direito visigótico. Imagine, um sujeito passa com uma carroça sobre a minha perna e acaba amputando. Feliz eu não fico. Num primeiro momento, o que eu desejo é vingança, olho por olho, dente por dente, perna por perna, princípio do Talião. Eu quereria a vingança. Num primeiro momento privada, eu mesmo arrancaria a perna desse sujeito, bastaria o Estado prestigiar essa minha solução. Num segundo momento, uma vingança pública. Ele tem a perna arrancada, foi uma perna que o Estado perdeu? Pois bem, tira uma perna do sujeito que conduzia a carroça. E o Estado promovia esse tipo de sancionamento. Isso é intuitivo, é natural. Quando eu chuto uma porta, não falo, ó, porta, querida, você estava num local inapropriado ao meu deslocamento. Não, é natural. Mas com o passar do tempo, não é por uma questão de generosidade ou bondade, por espírito prático. Algumas mentes começaram a pensar, muito que bem, o sujeito passa por sobre a minha perna, arranca a minha perna, o que eu ganho arrancando-se a perna do sujeito que me atropelou? Não ganho nada. Eu estou com um baita de um problema para me recolocar no mercado, porque não estou com a perna agora. Eu quero, se possível, uma ajuda para sobreviver enquanto isso. E aí se pensou, por que não pagar uma indenização? Aquilo que era, num primeiro momento, uma simples alternativa, foi se mostrando bastante eficiente do ponto de vista da teoria social. Porque toda vez em que eu prestigio a vingança, a tensão social se mantém. Mas quando eu aceito a fórmula indenizatória, quando subministro a solução indenizatória, os efeitos colaterais acabam sendo menores. Por quê? Porque o nível de tensão do tecido social acaba sendo reduzido. A coletividade ganha mais quando a questão se resolve mediante pagamento de indenização e não mediante vingança, privada ou pública. Por isso, colocando à frente do interesse individual o interesse coletivo, o interesse social, o direito germânico acaba estabelecendo a unicidade da solução compensatória, da solução indenizatória. Vejam, isso também acaba influenciando a nossa forma de pensar o direito posteriormente, inclusive nos dias atuais. Eu já tive a oportunidade de falar isso a propósito, inclusive, da noção de função social da propriedade, quando nós fazíamos a diferenciação entre direito público e direito privado, no final da aula de número 2. Muito que
que bem, até aí estamos de acordo. O professor Luca Besetti, os grandes civilistas, René Davy, mas, inclusive René Davy citado pelo professor Besetti, aliás, uma observação. Professor Rodrigo Gago, nosso diretor, também professor Luiz Guilherme, todos eles me espinafrando, porque a cada momento em que o professor Besetti falava bem do direito romano, eu esboçava um sorriso, né? E balançava a cabeça como um homem. Mas eu gosto de direito romano. O que vocês querem que eu faça? Realmente, talvez eu precise sair do armário jurídico, vou abrir mão aqui da vaga de professor de direito civil na faculdade, pedir exoneração e vou prestar concurso para professor de direito romano. Ah, não, mas não tem tanto concurso para professor de direito romano pelo Brasil afora. Acho que eu vou continuar aqui sendo professor de direito civil, vou ser um romanista enrostido. Mas é verdade, direito romano é importantíssimo para todos nós. E é um privilégio da nossa faculdade, assim como da USP. Bom, muito que bem. Mas além dessas importantes influências, direito romano, direito germânico, aí com todo respeito ao professor Luca Besetti, mas nós temos uma importantíssima influência do direito canônico. O direito canônico é um dos principais responsáveis pela introdução de preocupações éticas na órbita do direito civil. Por preocupações relacionadas à psique do sujeito. Eu compro um livro do meu aluno Caio. Caio me entrega o livro, eu estou aqui manuseando o livro, quando de repente bate a porta aqui da minha casa o seu Joel. Quem é o seu Joel? O chefe de serviço de biblioteca e documentação da faculdade. Ele diz: Estevão, esse livro que está aí não é seu, é da faculdade. Eu falo: não é meu. O senhor não entendeu, eu comprei do meu aluno Caio. Meu aluno Caio vendeu. Ele falou: deixa eu ver a página 51. Eu falo: por que é 51? Mas é alcoólatra, é isso? Ele fala: não, é porque é na página 51 que nós carimbamos Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Aí eu vou conseguir saber se é da faculdade ou não. Olha, curiosamente, a página 51 não está lá. Ele falou: não está aí. Ele falou: então. Por que ela não está aí? Porque provavelmente o sujeito que surrupiou o livro, que te vendeu, arrancou a página 51 para você não perceber isso. Olha aqui. Eu falei: é verdade. Aí ele me mostra a documentação, o livro do tombo, que o exemplar está extraviado, aí a gente acha algumas marcas naquele livro, e eu sou convencido de que efetivamente o livro pertencia à escola. Vai ficar comigo ou com a faculdade? A escola. O livro. Vai ficar com a faculdade. Eu vou ficar vendo navios, mas até o momento em que alguém bateu nessa porta, eu era um possuidor de boa-fé. Ou seja, eu adotava um comportamento típico de proprietário, era possuidor, e era de boa-fé, porque eu não tinha ciência do vício ou obstáculo que me impediam de adquirir a coisa, nos termos do artigo 1201 do Código Civil Brasileiro. Se, por acaso, fosse um receptador, que paguei mais barato, porque sei que aquele livro é de procedência, não diria duvidosa, a procedência é mais do que certa, mais do que conhecida. Neste caso, aí nós estaríamos diante de uma posse de má-fé. Eu seria possuidor ainda, porque eu adotaria comportamentos típicos de proprietário. Todavia, eu já teria ciência do vício e obstáculo que me impediria de adquirir a coisa, de ter a coisa como minha. Essas perquisições, essas indagações a respeito da lealdade, da probidade, do dever de consideração para com o alter, do estado de consciência das pessoas, da existência de dolo, da inexistência de dolo e caracterização da simples culpa, essas perquisições são um fruto da influência do direito canônico sobre todos nós. É claro que o direito romano aqui acaba sendo mais importante do que os outros, não por uma questão de proeminência, de razoabilidade, de maior cientificidade. Não, é por uma questão de extensão mesmo. Se eu colocar 10 bananas, uma ameixa e uma laranja numa determinada vitamina, é lógico que o gosto de banana vai ser preponderante. Então, não é por uma questão de maior razoabilidade, também é bastante razoável, mas o elemento romano acabou sendo, nesse mix, o elemento preponderante na conformação do direito brasileiro atual. E como que esse direito vai ser transformado em algo palatável ao paladar, né, dos dias de hoje? Porque não é simplesmente pegar os mesmos ingredientes. Nós precisamos processar aquela vitamina e verter depois num potinho, numa forminha, num copinho, sei lá. Eu preciso preparar aquela ingestão daquele material que vai ser por mim deglutido, né? Da mesma forma, os códigos da atualidade, eles pressupõem clareza e precisão.
Clareza no sentido de que as normas jurídicas modernas, elas precisam ser concebidas com a preocupação específica de que não haja mal-entendidos, de que não existam plúrimos sentidos passíveis de serem depreendidos de uma orientação construída pelo legislador. Então, a norma precisa ser clara, inequívoca, e ela precisa ser precisa, no sentido de que nós não precisaremos refazer, reconstruir aquela norma dia após dia. Por isso que os franceses contam com o mesmo código desde 1804. Por isso que os norte-americanos contam com a mesma Constituição desde 1787. Por isso que os brasileiros já têm uma Constituição de 1988, 5 de outubro, com mais de 100 emendas. É porque se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer bem, é legislação. Então a gente vai tentando consertar. Em matéria de legislação, nós entendemos tanto quanto o Fábio Júnior em matéria de casamento. A gente vai tentando, um dia a gente acerta, né? Bom, no que diz respeito ao Brasil, nós vamos verificar que após a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, nós precisávamos, sendo uma soberania nascente, de um direito próprio, de um direito nosso. E de onde viria esse direito? Não é possível simplesmente fazer um download de legislação. Você entra no Google, nações recém-instituídas, soberanias recentes. Baixe, faça o download da sua legislação aqui. Isso não existia e acho que não existirá. O que se pôde fazer como solução improvisada? Graças a uma lei de 20 de outubro de 1823, se manteve provisoriamente em vigor no Brasil, com autoridade brasileira, a legislação reinícola, a legislação portuguesa. Ah, quer dizer então que o direito português continua em vigor entre nós? Não. O direito português, um direito lusitano nacionalizado e com caráter absolutamente provisório. Nós não éramos mais colônia e nem Reino Unido a Portugal e Algarves. Nós éramos uma nova soberania, mas, por razões práticas, precisávamos de um direito improvisado, até que o nosso direito brasileiro acabasse sendo forjado. E foi essa a solução buscada pela Lei de 20 de outubro de 1823. Em 1824, em 25 de março de 1824, é por isso que aquela, como que se diz no jornal, aquela rua de comércio popular tem o nome de 25 de março, que é a data de outorga da Constituição de 1824. Ah, se é outorgada, é um lixo de Constituição. Não, cuidado. Aqui a gente precisa se afastar de certos preconceitos, viu? Realmente, há pontos bastante criticáveis do texto de 1824. Embora seja um texto bastante enxuto, ele permitia a constitucionalização do absolutismo. Vejam o uso que Dom Pedro I fez do poder moderador durante o primeiro reinado. Se bem que a gente não deve demonizar os instrumentos por atributos que são dos seus utentes, né? Todas as vezes que eu vou à cozinha, isso vocês devem achar que é mentira, mas não é. Todas as vezes que eu vou à cozinha cozinhar no domingo ou no sábado, eu cozinho mais durante o final de semana. Aí existe uma faca que eu tenho no cepo, que eu fico utilizando, e eu afio essa faca na hora de cortar alguma coisa, e eu morro de medo dessa faca. Como se ela fosse um ente animado, como se fosse a faca do iluminado. Não, a faca sozinha não faz nada. Posso deixar ela paradinha aqui, do ladinho do meu peito, apontada para mim, e nada vai acontecer. Agora, se tiver algum utente mal intencionado, em lugar de cortar o pão, ele mata o Estevão mesmo com a faca. Assim como, se o sujeito é mal intencionado, ou inescrupuloso, inexperiente, irascível, precipitado, aí ele usa mal o poder moderador de maneira muito pouco democrática. Só que o uso que Dom Pedro II acabou fazendo do mesmo poder moderador acabou sendo bem diferente. Não vou entrar em polêmicas a esse propósito. Mas, no artigo 179 da Constituição do Império, cuja leitura eu recomendo que os senhores façam. Ah, mas nós não vamos fazer, professor. A gente tem que atualizar o Instagram. Atualizem o Instagram. Mas, se sobrar um tempo da atualização no Instagram, leiam o artigo 179 da Constituição Imperial de 1824 e coloquem lado a lado com o artigo 5º da Constituição de 88. E aí eu quero ver, não naquela conversa de bar, em que a pessoa fica falando o que faz e o que não faz, eu quero ver ao vivo e a cores, se o artigo 179 da Constituição Imperial era tão ruim assim. Havia previsão de educação fundamental, universal e gratuita no texto do artigo 179. Ah, mas tem previsão, professor, na Constituição de 88 de ensino fundamental, gratuito e universal. Mas não no artigo 5º. Lá, na ordem social. Lá,
na periferia da Constituição. No artigo 179 da Constituição de 1824, se previa que as cadeias seriam limpas e arejadas, e haveria isolamento dos sujeitos condenados de acordo com a natureza dos ilícitos cometidos. Ah, não, professor, nós temos previsão no nosso ordenamento jurídico também de que a execução da pena deve ser individualizada e deve se dar em um ambiente que proporcione, inclusive, a reabilitação do condenado. Sim, só que não está previsto na Constituição, está previsto na Lei de Execuções Penais. Não está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Professor, então talvez o nosso artigo 5º da Constituição precise ser repensado? Talvez. Não estou aqui dizendo que eu faria melhor. Só estou dizendo que a gente não deve fazer ou promover julgamentos antecipados de determinados diplomas normativos que apresentam sim seus pontos baixos, mas apresentam alguns pontos altos, que merecem ser louvados. E lá nesse artigo 179, nós encontrávamos o inciso 18º, onde se previa a edição de um Código Civil e de um Código Criminal, fundados ambos nas sólidas bases da justiça e da equidade. O Código Criminal veio rapidamente. Em 1831, nós tivemos o nosso Código Criminal do Império, que é uma das maiores joias que o direito brasileiro já teve em direito penal, em direito criminal. Para que vocês tenham uma ideia, na década de 80 do século passado, na Europa se comemorava o sesquicentenário do Código Criminal do Império, 150 anos. E no Brasil, essa ocasião acabou passando em brancas nuvens. Já no âmbito do direito privado, o que nós vamos ver? Sobreveio um belíssimo Código Comercial de 1850, cuja parte primeira só foi revogada agora pelo Código Civil de 2002, mas em matéria de Código Civil, realmente, passamos muito tempo a esperar a superveniência do cumprimento dessa promessa do legislador constituinte. Apenas e tão somente no começo do século XX é que essa promessa acabou se cumprindo com o Código Civil de 1916. E quando se fala em promessa codificatória, nós precisamos saber o que é que se entende por código. Porque, etimologicamente, código vem de códex, significa livro costurado sobre o seu próprio dorso. Então, se eu pegar as receitinhas avulsas que eu tenho para cozinhar no domingo, que eu vou imprimindo na internet, e se eu acabar costurando essas receitinhas em uma espécie de espiral e dar uma capinha para elas, do ponto de vista etimológico, talvez eu tenha aí um código. Mas não do ponto de vista moderno. Por isso que nós precisamos receber com muito cuidado e com muita ressalva os códigos da antiguidade. Código de Hammurabi, Código de Manu, Código de Ornamu, Códex de Justiniano. Porque muitas vezes nós vamos encontrar uma recolha, não diria um catado, porque a coisa era feita de maneira higiênica, mas uma recolha, simplesmente uma colação de determinadas espécies de diplomas recolhidos, consolidados e recopilados numa única espécie de diploma. Não é isso o que se entende por codificação no sentido moderno. No sentido moderno, codificação corresponde a uma sistematização de normas jurídicas. Imagine que eu tivesse um dicionário em papel, não esses dicionários eletrônicos, um dicionário em papel, aqueles gigantões, e que tivesse a definição de todos os verbetes que me interessassem, todos, os que poderiam ser por mim pensados. Só que com uma peculiaridade desse código em papel, ele não estaria em ordem alfabética. Puxa, professor, as informações estariam tão perto, mas ao mesmo tempo tão distantes, né? Tão perto dos olhos e tão longe do meu intelecto. Porque para achar Zabumba, teria que folhear o bendito do dicionário inteiro, não estaria em ordem alfabética. Faltaria sistematização, faltaria ordenação. Os códigos na acepção moderna e principalmente contemporânea pressupõem esta organização das normas jurídicas. E mais do que isso, pressupõem dois atributos de todo e qualquer sistema: coerência e plenitude. Coerência no sentido de que não haverá duas orientações distintas e inconciliáveis a respeito de uma mesma questão. Pode até haver duas ordens ou duas orientações contraditórias, mas contrárias não. Eu não posso dizer, é obrigatório matar, é proibido matar. Senão, como dizem vocês, vai bugar a cabeça do sujeito. O que eu posso dizer, estabelecer uma relação não de contrariedade, mas sim de contradição. Dizer, olha,
É proibido matar, mas excepcionalmente, se sua vida estiver em risco, desde que você use moderadamente, dos meios necessários que estão à sua disposição, você pode repelir a injusta ameaça à sua vida ou ao bem jurídico de terceiro. Pode matar em legítima defesa. Desde que se estabeleça essa espécie de relação, de regra e exceção, não há problemas. Mas não é de se admitir a contrariedade, aquela espécie de oposição inaceitável entre duas regras que fazem parte de um mesmo sistema, porque o sistema deve ser coerente. Em segundo lugar, porque o sistema deve ser pleno. Tem de ter resposta para tudo, como os professores da faculdade, não é isso, professor? Não. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho resposta para todas as perguntas que os meus alunos me fazem, não. E, aliás, uma coisa que a minha experiência me sugere, duvidem de todo e qualquer sujeito que tiver resposta para tudo. O bom profissional de direito, na minha forma de compreender, ele não tem resposta para tudo. Ele tem uma habilidade de saber onde procurar a resposta, onde encontrar a resposta. Isso decorre da sua formação, mas não tem resposta para tudo, não. Mas o código, ele precisa ter resposta para tudo. É da essência da codificação a plenitude. É que, às vezes, essas respostas não estão explícitas em artigos de lei. Elas precisam ser cavocadas, buscadas por debaixo das regras, escondidas por debaixo das regras, junto daqueles valores que eu falava na aula de número 1, por meio de um esforço chamado de hermenêutica, que vai ser estudado por mim, junto de vocês, na segunda aula da semana que vem. Mas é preciso ter um pouquinho de paciência. Com base nessa pretensão de sistematização, de coerência, de plenitude, lá que se pôs o legislador brasileiro a trabalhar. Ele tomou por base alguns modelos que serviram de inspiração. A causa exemplar, na acepção aristotélica. Ele lançou mão, eu sei, estou fazendo isso só para agulhar o professor Marcelo Koch e o professor Rafael Russo, que é meu aluno aí na faculdade, que também é professor de filosofia. Sempre que eu falo de causa exemplar na acepção aristotélica, eles ficam furiosos comigo, só para agulhá-los. Então, o legislador brasileiro lançou mão de alguns exemplos. Os exemplos que havia ao alcance dos olhos, principais. Código Civil francês de 1804, que continua em vigor. Código Civil alemão de 1896, e que entrou em vigor em 1900. Esse foi, sobretudo, utilizado por Bevilacqua, e continua em vigor até hoje, com modificações, ambos os códigos, e dois códigos que já acabaram sendo substituídos. O Código Civil italiano, de 1865, que foi substituído pelo Código de 1942, sobre o qual eu falava no final da aula de número 2, e o Código Civil Português, de 1867, que acabou sendo substituído pelo Código Civil, atualmente em vigor, de 1966. Esse material acabou sendo posto à disposição dos juristas que estavam encarregados da elaboração desse código. É claro que antes da edificação do nosso sistema de direito privado, do nosso Código Civil, seria necessária uma espécie de preparação do terreno. Quando eu vou edificar um desses arranha-céus, um desses espigões, antes de mais nada, eu preparo o terreno para lançar os alicerces. Não é só lançar os alicerces. Outro dia eu fui colocar um guarda-sol na praia, na época em que não estávamos em isolamento ainda. Achei que tinha feito um belíssimo furo, um belíssimo buraco. Fui dar um mergulho, quando voltei já não tinha mais guarda-sol e tal, do outro lado da praia. Tinha mudado de município praticamente. Tamanho, modo, mal projetado aquele furo que eu tinha feito. Por isso, da mesma forma, o esforço de codificação normalmente acaba sendo antecedido por uma espécie de trabalho preparatório, de terraplenagem jurídica. E quem o fez no direito brasileiro foi um jurista baiano, já mencionado por mim, no final da aula de número 2, Augusto Teixeira de Freitas. Esse jurista baiano, nascido na cidade de Cachoeira, e desenvolveu sua atividade, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, veio a morrer em Curitiba. O Teixeira de Freitas desenvolveu um trabalho de exame do direito brasileiro, do direito lusitano, que ainda estava em vigor, e do direito lusitano e do direito brasileiro que já estavam caduco e precisaria ser eliminado, que é um trabalho verdadeiramente invejável. Mais ou menos, para fazer uma espécie de paralelo, para vocês terem uma ideia, atrás de mim, aqui eu tenho um pequeno jardinzinho. E 2 vezes por semana, ou eu ou a minha esposa, a gente passa por esse jardinzinho e fica olhando quais são as folhas que já estão caindo, já estão murchas, e elas precisam ser retiradas. É preciso verificar aquilo que está vivo para ser mantido, cultivado, estimulado, irrigado, adubado, e aquilo que está morto e precisa ser retirado.
tem como ressuscitar. Da mesma forma, esse esforço de terraplenagem acabou sendo feito por Teixeira de Freitas. Depois que ele retirou todo o direito que já estava morto, identificou o que era o direito brasileiro antes da codificação, aí sim ele acabou se credenciando para desenvolver o nosso primeiro projeto de código, o chamado esboço. Esse esboço de Código Civil de Teixeira de Freitas foi muito modestamente designado por seu autor. Porque esboço significa rascunho. É uma espécie de estudo, vamos dizer assim. E quando Teixeira de Freitas chega a um ponto terminal na sua relação com a coroa que o havia contratado, 5/6 do esboço já estão concluídos. E aí ele acaba propondo à coroa que a solução até então utilizada não era satisfatória e precisava começar tudo desde o princípio. Mais ou menos como essa história da vacina. Imagina só, quando está na terceira fase, o pessoal fala, deu um problema. E não é um problema na fase 3. A gente diagnosticou na fase 3 que precisa voltar para a fase 1. Aí vem o soberano lá, o presidente, o ministro, o rei, sei lá quem, fala, não, você vai prosseguir na fase 3 e vai para a fase 4. Não quero saber. Ah, mas morreu. Não importa, vamos seguir adiante. Foi mais ou menos isso que o José de Alencar, que era jurista, tinha um bom livro sobre propriedade, um excelente livro, professor, um bom livro sobre propriedade, um maravilhoso livro, não, um bom livro sobre propriedade, e ele também, um grande romancista, um expoente da literatura brasileira, ele entrou numa espécie de altercação com Teixeira de Freitas e o projeto deu ultimato. Teixeira de Freitas, ou termina o esboço, ou então devolva o dinheiro, está rompido o contrato. Teixeira de Freitas, uma pessoa extremamente intransigente também, disse, então está rompido o contrato. E lá que se foi, naufragou o nosso esboço. Ocorre que esse esboço, ao naufragar, foi encontrado por um nadador, por um explorador, né, argentino chamado Dalmácio Vélez Sarsfield. E Vélez Sarsfield, muito astuto, se aproveitou do esboço de Teixeira de Freitas e completou a parte que faltava de direito das sucessões, e sempre se referindo de maneira muito respeitosa e elogiosa a Teixeira de Freitas. Na Argentina ele é conhecido como Sr. Freitas. O Código Civil argentino foi promulgado antes do nosso. E, aliás, a Argentina, na época, teve um dos códigos mais avançados do mundo, graças ao modelo que nós aqui acabamos por esnobar. Por isso, senhor, senhora, que está agora na faculdade, está nessa vida louca, né? Enquanto não tinha entrado na faculdade ainda, estava namorando há 6 anos, né? Agora entrou na faculdade, resolveu repensar o relacionamento, porque agora tem bateria, tem jogos jurídicos, quando a pandemia cessar, né? Pensa bem, vai romper o relacionamento de 6 anos, aí depois você vê a sua ex-namorada, depois de ter feito tudo que fez, quer fazer nos jogos jurídicos, com a bateria, sabe lá o quê, depois vai encontrar a ex-namorada com o pior inimigo. Foi isso que aconteceu com o direito brasileiro. O nosso melhor projeto de Código Civil caiu nas mãos dos argentinos e eles transformaram num dos mais bem elaborados códigos de toda a modernidade. Muito que bem. Teixeira de Freitas, então, seu projeto foi para o vinagre, assume a incumbência da elaboração do projeto de Código Civil José Tomás Nabuco de Araújo, que o havia contratado, amigo de Teixeira de Freitas. Tinha muito estilo Teixeira de Freitas. Pai de Joaquim Nabuco, o abolicionista. Só que aí, José Tomás Nabuco de Araújo acaba adoecendo e morre muito precocemente, com poucos artigos do seu projeto tendo sido redigidos. Então a tarefa é cometida a Joaquim Felício dos Santos, que elabora um bom trabalho, inspirado pelo direito francês. Muito inspirado no direito francês. E isto não é um pecado grave, mas é bastante complicado, porque ao aderir uma grande parte das soluções francesas, ele acabou renunciando, em certa medida, àquilo que seria a nossa tradição luso-brasileira. E, portanto, esse projeto acabou não vingando. Proclamada a República, Antônio Coelho Rodrigues acaba recebendo a incumbência e a guinada foi meio que radical do direito francês, mirou-se excessivamente talvez do direito alemão e o projeto de Coelho Rodrigues também não acabou sendo acolhido. A incumbência então cai
no colo de um professor de direito comparado do Recife chamado Clóvis Bevilacqua. E Clóvis Bevilacqua, de maneira absolutamente surpreendente, porque não era tido como um grande expoente do direito brasileiro de então, direito civil brasileiro de então, mas Clóvis Bevilacqua, de maneira extremamente habilidosa, ele se serviu do que havia de melhor em cada um dos anteprojetos e deu uma cara sua àquela espécie de adaptação. E entregou esse trabalho em tempo recorde, em menos de um ano. E entre 1899 e 1916, esse projeto acabou sendo esquecido, adormecido, engavetado, até que ele acaba sendo resgatado pelo Congresso Nacional, com uma participação importante, não uma lauda, uma louvação, mas uma participação importante e muitas vezes crítica de Rui Barbosa, mas no final das contas, após uma polêmica muito mais linguística do que propriamente jurídica, o projeto de Bevilacqua e seu substitutivo, na verdade, acaba sendo convertido em lei. Promulgado, publicado, e esperou-se uma vacatio legis de um ano entre a publicação em 1916 e a entrada em vigor no ano de 1917, no ano imediato. Professor, o Código Civil 16 é um bom código? Eu considero um excelente código. Lógico que talvez o esboço de Teixeira de Freitas fosse melhor, mas é um excelente código. Mas, muito embora um código muito bem acabado, tecnicamente, com o passar do tempo, ele acabou ensejando certos ajustes. E esses ajustes acabaram sendo promovidos durante todo o século XX. Aqui eu apresento a vocês algumas daquelas espécies de leis mencionadas por mim no final da primeira transparência e que deram origem aos microsistemas que gravitavam não em torno do Código Civil, mas ao lado do Código Civil. O Código Civil seria o maior dos mundos, dos planetas, que gravitaria em torno do Sol. E esses outros diplomas corresponderiam não a satélites, mas corresponderiam a outros planetas merecedores também de um estudo muito cuidadoso, eis que regidos por princípios próprios. Então, sobreveio a Lei de Registros Públicos, em 1973, está em vigor a Lei do Divórcio, essa não está mais em vigor, em virtude da superveniência do Código Civil de 2002, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor e a Lei do Inquilinato. Essas três leis, 8.069, 8.078 e 8.245, as três do governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, são diplomas modernos e que rejuvenesceram o nosso direito privado de maneira bastante positiva. Depois nós vamos encontrar, no final da década de 90, os dois ramos da propriedade intelectual, né? A propriedade industrial, Lei 9279 de 96, as criações do espírito a serviço da aplicação empresarial, as marcas, as patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade, indicações geográficas, e a criação do espírito voltada ao aspecto estético, artístico, a proteção pela Lei de Direitos Autorais 9.610 de 98. E diante da superveniência de tantas leis que existiriam à margem do Código Civil, alguns dos juristas mais preparados do século XX, começo do século XXI, perguntavam, mas seria conveniente a manutenção da solução codificadora? Essa pergunta, esse questionamento, acabava sendo feito por um dos mais festejados professores de Direito Civil da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Não apenas um dos mais brilhantes professores, mas inclusive um dos seus mais brilhantes ex-diretores, professor Antônio Junqueira de Azevedo. E ele dizia, mas será que a fórmula codificadora é a melhor solução? Será que nós não deveríamos ter um código de direito de família, um código de direito das coisas, um código de direito das obrigações? E eu diria a vocês que, malgrado o respeito que nós devemos dispensar ao professor Junqueira e aos adeptos, talvez de uma solução que não fosse a codificadora, o código ainda hoje tem uma importância muito grande. Não apenas do ponto de vista didático, mas inclusive porque os conceitos trabalhados pelo Código Civil acabam sendo importantes e decisivos para a compreensão de determinadas matérias que os pressupõem, inclusive para negá-los. É curiosíssimo como, às vezes, uma matéria que vocês vão ter no terceiro ano, direito administrativo, parece, em certa medida, a negação que um filho faz ao seu pai. É engraçado, o filho, muitas vezes, ele se mostra rebelde e ele tenta negar o seu pai a todo instante. Ele tenta contrariar os comportamentos, pelo menos dentro do ambiente doméstico, os comportamentos adotados pelo seu pai.
E muitas vezes, fora do ambiente doméstico, acaba repetindo, né, as mesmas práticas do seu genitor. E o direito administrativo, se vocês forem ver o catálogo das suas principais matérias, seus principais objetos, são como que a negação do direito civil. Contratos administrativos, por oposição aos contratos de direito civil. Bens públicos, por oposição aos bens particulares. Responsabilidade civil, objetiva por oposição à responsabilidade que costuma prevalecer no direito privado. É como se fosse essa espécie, essa necessidade de negação. Portanto, o Código Civil ainda hoje tem uma importância bastante significativa, a meu ver. O Código 16 estava estruturado em duas partes, geral e especial. Parte geral, dividida em 3 livros. Pessoas, livro primeiro, bens, livro segundo, e fatos jurídicos, livro terceiro. O Código de 2002 tem a mesma divisão em parte geral e parte especial e os mesmos livros da parte geral. A diferença está, sobretudo, na estrutura dos livros da parte especial do Código 16. Primeiro vinha o direito de família. No Código 2002, esse livro de direito de família vai vir em 4º lugar. Em 2º lugar, vem o livro de Direito das Coisas. Sim, esse permanece na mesma ordem. É o livro 3º da parte especial do Código de 2002. Professor, não deveria ser livro 2º? Não, porque o legislador de 2002 enxertou o direito empresarial, a unificação do direito privado de que eu falava no final da aula de número 2, né? Então, o que seria o livro 2 passou a ser o livro 3º. E o direito das sucessões permaneceu no final mesmo, como no livro 4º do Código 16, da parte especial, permaneceu sendo o livro 5º da parte especial do Código de 2002. Na verdade, o direito das obrigações, que era o livro 3º, da parte especial do Código 16, por ser o direito mais sofisticado, que demandaria maior capacidade de abstração dos nossos estudantes, acabou sendo trazido pelo Código Civil de 2002 para a primeira posição dentre os livros da parte especial. E eu não considero que a solução atual tenha sido necessariamente a melhor, porque realmente os meus alunos relatam que quando eles migram para o 2º ano do curso de graduação, eles, sobretudo na parte de teoria geral das obrigações, eles acabam encontrando grande dificuldade, porque é uma área extremamente sofisticada e é uma área extremamente abstrata do conhecimento jurídico. Bom, paciência, é uma estruturação diferente. E além da estrutura, o Código Civil 16, ele foi concebido por uma sociedade diferente da sociedade atual. Era uma sociedade agrária, uma sociedade patriarcal e extremamente individualista. Ao passo que a nossa sociedade de hoje vai se caracterizar por ser uma sociedade urbana, caracterizada por um poder familiar compartilhado pelos genitores em benefício dos interesses da criança, e também pela existência de preocupações sociais absolutamente inescondíveis. Por isso que ao longo de todo o século XX foram pululando essas leis que compreendiam os microsistemas de que eu falava, e as principais modificações foram experimentadas pelo direito de família. Na década de 60, no ano de 1962, sobrevém a Lei 4121, que acaba sendo conhecida como Estatuto da Mulher Casada. Até então, a mulher precisava da autorização do marido para o desenvolvimento de atividade empresarial. Pasmem. Graças também à Lei 6.515 de 77, passou a se permitir não apenas a dissolução da sociedade conjugal, mas também do vínculo matrimonial. A Lei do Divórcio, que teve que ser antecedida por uma emenda constitucional que permitisse a dissolução do vínculo matrimonial. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí sim, a Lei 8.069 de 90, que está em vigor até hoje e contribui de maneira decisiva para uma revisitação das relações familiares, tendo na criança e no adolescente o polo central, o eixo central de sua atenção. Mas as modificações não se deram só no direito de família. Também houve modificações na parte de Lei das Coisas, pela Lei de Registros Públicos, e também uma reestruturação completa do direito das obrigações, graças à superveniência do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Até então, todos os contratos eram disciplinados pelo Código Civil. Após a superveniência do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, parte considerável dos contratos passou a ser regulada pela Lei 8.078. Aqui eu vou passar 2 pesquisas para vocês. A primeira pesquisa é recomendada agora. Eu gostaria que vocês buscassem para mim uma informação para as próximas aulas. O que é que se entende por contrato por adesão? Essa expressão está destacada na penúltima linha do segundo alvéolo desse slide. Contrato por adesão, está entre aspas. Eu não vou cobrar isso de vocês em avaliação, eu não vou cobrar isso por e-mail, não é para utilizar o chat, não é para responder pelo microfone, eu simplesmente vou perguntar, pesquisaram? E vocês dizem sim ou não, e eu mesmo vou analisar essa noção. São todos adultos, eu não estou aqui para tentar
torturá-los à custa do direito civil, mas se a gente puder construir alguma coisa a várias mãos, seria muito melhor, porque vocês vão perceber que essa tecnologia de contratação por adesão, que poderia parecer uma novidade, no final da primeira metade do século XX, correspondeu a uma forma bastante frequente e que acabou ganhando fogos de preponderância nas contratações implementadas nesse começo do século XXI. Sobre função social da propriedade, eu já falei quando nós diferenciávamos, né, direito público e direito privado, pelo critério do benefício, da repercussão, da finalidade, no final da aula de número 2. Bom, a estrutura do Código 2002 eu já apresentei também a vocês, fiz a comparação com a inversão de posições entre direito de família e direito das obrigações. Essa inversão é muito festejada por grande parte da doutrina, eu cá comigo a encaro com certas ressalvas. Falo mesmo porque a ordem, o direito de família vinha em primeiro lugar, não era um acaso, não foi uma espécie de roleta. Savigny acabava recomendando esta ordem. Então, nós precisamos talvez compreender que a solução do Código 16 talvez não fosse tão ruim assim. De toda forma, o Código 2002 é um código de uma época nova, com uma tecnologia jurídica própria, se fala muito em cláusulas gerais. Eu vou trabalhar essa noção com vocês no final do nosso curso, após a 20ª aula, como uma espécie de complemento, de excerto, e 3 valores novos e que acabam imantando todo o Código de 2002. Eticidade, socialidade e operabilidade. Eticidade, talvez, como uma projeção daquela influência canônica de que eu falava a vocês no começo da nossa conversa, né? Dever de probidade, lealdade, transparência, consideração pelo alter. O sujeito que comigo contrata não precisa ser compreendido como meu adversário. Essa relação adversarial, a vida entre contratantes, precisa ser compreendida talvez num esquema muito mais colaborativo, ou pelo menos cooperativo, e por isso a eticidade acaba exigindo de mim uma atenção não apenas àquilo que me interessa num contrato, mas também a tudo que eu posso fazer para que a satisfação daquele que comigo contrata acabe sendo a maior satisfação possível. Socialidade não se considera apenas e tão somente o interesse do titular das posições de proprietário, contratante, genitor e também herdeiro, mas também os impactos do exercício dessas posições sobre a coletividade. E operabilidade, no sentido de que o legislador deve, na medida do possível, criar soluções fáceis, simples, e não deve ser um elemento criador de dificuldades. É claro que às vezes ele acaba se atrapalhando, e quando eu tiver a oportunidade de abordar com vocês a aula de número 19, sobre prescrição e decadência, eu vou tentar dar um exemplo de que esse bem-intencionado legislador às vezes acaba metendo os pés pelas mãos, acaba adotando um comportamento trapalhão e dá com os burros na água em matéria de operabilidade. Um registro importante que também deve ser feito. Os nossos professores do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e também da cidade do Rio de Janeiro, colaboraram muito com o avanço do direito civil ao longo do final do século XX, começo do século XXI, por meio de uma escola que se desenvolveu chamada Escola de Direito Civil Constitucional. Não é uma escola fisicamente, mas é uma forma de se compreender o direito civil muito moderna, muito contemporânea, compreendendo não apenas que o Código Civil não deve contrariar a Constituição, mas compreendendo que o Código Civil deve ser uma ferramenta de concretização das promessas constitucionais e, sobretudo, dos valores constitucionais. Quanto a isso, nenhuma censura a fazer, não obstante a necessidade de reconhecimento das origens dessa forma de compreensão do fenômeno jurídico, que devem ser atribuídas ao professor italiano... Meu Deus do céu, eu ia falar Piero Calamandrei, agora acabei me confundindo. Não é. Eu vou me lembrar do nome dele, Perfis de Direito Civil. Profili de Diritto Civile. Vou me lembrar dele até o final da nossa conversa. Bom, mas de toda forma, não se trata de uma criação propriamente dos nossos professores do Direito do Rio de Janeiro. Agora, ainda assim, eu acabo criticando, porque esse diálogo que acaba sendo estimulado
não é um diálogo tão somente com a Constituição. O diálogo que nós devemos estabelecer deve ser feito entre o direito civil e todos os diplomas, inclusive a Constituição, sem dúvida alguma. Mas se deve promover um diálogo entre direito civil e direito penal, direito civil e direito administrativo, direito civil e direito tributário, de maneira que o diálogo tão somente com a Constituição também não acaba nos proporcionando uma solução completa a esse problema do enfeudamento do próprio direito civil. E gostaria aqui de pedir a segunda das pesquisas a vocês, que é a pesquisa a respeito desta expressão contida na antepenúltima e na penúltima linha do nosso último slide. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu gostaria que vocês, por gentileza, me dissessem, procurassem saber o que é que se compreende por essa expressão e me oferecessem alguma espécie de evolutiva nos próximos encontros que nós vamos realizar. Não necessariamente na próxima aula, mas nos próximos encontros que nós vamos realizar, tá bom? A respeito desta aula de número 3, era isso que eu gostaria de conversar com os senhores. Na aula de amanhã, nós vamos nos reunir para falar a respeito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657 de 42, a segunda lei de introdução que nós tivemos, e que hoje acaba tendo uma designação diferente, e aí sim, já dando início à análise dogmática do direito civil, né? Nós vamos começar a estudar a nossa matéria com base em textos legais, não no primeiro momento com base no Código Civil, mas com base num decreto-lei de 1942 que não se confunde com o Código Civil brasileiro propriamente, mas aí, a partir da aula de número 5, todas as vezes nos reportando ao trabalho desenvolvido pelo legislador. Tudo bem? Combinado? Nos vemos, então, na próxima sexta-feira, amanhã, e eu estou sempre à disposição de vocês para todo necessário. Mandem os e-mails para estevam.pousada@direitosbc.br, com E na frente, N ao final, .pousada, que é o meu sobrenome, @direitosbc.br, sem nada entre o Direito SBC e o BR. Um forte abraço a todos e até a próxima sexta-feira. Até amanhã. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.